Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? Vou tentar colocar aqui a apresentação. Bom, o professor Sérgio pediu para fazer uma apresentação, eu fiz alguma coisa bastante breve, até bem visual, né, digamos assim, inclusive com uma visualização e um conteúdo muito próximo que tem do site, que eu até deixei bem especificado, que eu acho que talvez para o momento, aí depois se não for o suficiente, a gente retoma. E se qualquer, né, alguém quiser fazer qualquer observação, fique à vontade enquanto a gente vai apresentando. Então, na verdade, eu comecei a usar esse software por pedido, né, e solicitação da professora Beth para a realização do que é a minha tese, né, de doutorado, e aí já vai fazendo um tempo que a gente está tentando aí conhecer cada dia mais um pouquinho. Então, podemos ir para a próxima, Wanda? O que é esse software, né? Ele é para análise de dados, os qualitativos, o que eles chamam de mistos, porque dá para fazer análise como foi feito para as escolas que a Ana coordenou e também do planejamento da Exalc, dá para conjugar dados que vêm de submissão de surveys, né, enfim, e com perguntas abertas, perguntas fechadas, mas ele vai ainda bem além, né? Ele consegue fazer essas análises aí de grupos focais, que são de entrevistas, que podem ser transcritas em áudio, em vídeo, imagem. Eu já consegui fazer também abstrair, né, dados de YouTube, ele faz de Twitch também, Twitter, né, das redes sociais, enfim. Então, são essas soluções que ele comporta, suporta, oferece, né, de transcrições, de análise de entrevista, revisão de literatura também, porque pode ser colocar nos artigos, e aí você vai dividindo, separando por temas, enfim, fazendo análise, todo mundo junto, né, o que cada um acha das partes, enfim, dos artigos, livros, enfim. O método misto, que é esse que eu mencionei, é o quali-quanti, análise de conteúdo, que, se eu não estou enganada, é o que eles chamam aí de teoria fundamentada, que é a análise indutiva, né? Não propriamente de discurso, mas também pode ser feito de discurso, que é quando você analisa, né, o conteúdo de entrevistas, enfim, dos discursos, e você vai fazendo a codificação de acordo com o que você vai lendo, muito próximo ao que seria feito de uma forma mais manual, em Word, enfim. E análise de questionário, que foi esse que eu mencionei, que é feito de forma conjugada. Eu tenho pergunta aberta, tenho pergunta fechada, eu posso ver do perfil, né, sociodemográfico, enfim, de quem respondeu as questões fechadas, o que essa mesma pessoa disse na pergunta aberta, e se ela respondeu também. Acho que pode ser, enfim, ele tem uma gama variada de demonstração, né, desses dados, né, da forma como a gente analisa, e a questão do módulo estatístico também, que é o que o GeoP adquiriu. O próximo, Evandro. Que ele tem esses 3 tipos de pacote, né, o de tamanho, e a gente, por sugestão, enfim, a gente pegou o que tem embutido junto à análise estatística. Ela muda um pouquinho e também disponibiliza esse Max Dictio aí, que é o que faz a análise indutiva automática, que é como se fosse uma frequência, né, de palavras mais ditas, que correm, né, a quantidade total de documentos que você tem para analisar, é bastante interessante isso. A próxima, Evandro. O ambiente, né, dele de trabalho é esse, né? Ele tem aí dentro dessas barras aí, são infindáveis funções, e ele
ele sempre permite esse tipo de visualização para trabalho, né? Do lado esquerdo é onde a gente faz a inserção de todo quanto é tipo de documento, e para cada tipo de documento tem uma forma de fazer o upload dos arquivos, né? A parte de baixo é onde ficam alocados os códigos, né? A codificação do texto que fica visível desse lado direito. Na outra janela, que são as análises, é uma forma de visualizar, é onde aparecem, a partir do momento que você vai clicando, né, porque tem você seleciona em alguns momentos, né, tanto o tipo de documento que você quer analisar, quanto o tipo de codificação que você fez, que não precisa ser tudo ao mesmo tempo, e aí é bastante bacana que você vai visualizando só as partes que foram codificadas, né? Ela tem esse tipo de resultado também de forma descritiva nessa linha mais à direita, nessa janelinha mais à direita. Lá em cima a gente vê que é a importação, né, dos vários tipos de documento, e cada um tem uma forma, tem um suporte diferente para isso. A outra aba é onde se faz a codificação, que tem várias formas de fazer também. Memorandos, que ele é bastante diversificado, você vai fazendo análise e os insights, as percepções, dá para colocar como se fossem em bulletzinhos, né? É memorando mesmo, que ele chama, você faz ele de forma colorida, coloca em cima de determinado código, faz geral para o documento, enfim. Porque lá no final a gente vai ver que ele também, ele tem uma ferramenta que é nova, acho que é do último release, aí, da última versão, que ele já vai construindo de uma maneira bastante interativa o relatório, enfim, de pesquisa, para demonstração, enfim, de resultados. As variáveis que vêm em seguida, basicamente são 3 que ele trabalha, que já dá uma infinidade de situações. As variáveis de grupo focal são, por exemplo, oradores, né? Seja lá numa entrevista, tem 5, tem 6 num grupo de discussão, enfim, ele consegue pegar a parte que foi dita por cada tipo de orador. Tem a variável dos documentos, porque ou eu subo esse documento em formato de documento mesmo, por exemplo, uma referência, um artigo, ou um documento PDF inteiro, sem especificar quem falou, né, se existe ou não um grupo focal. Então, eu vou ter essa variável do documento em si, todo genérico, e tem também a variável dos códigos. Então, é isso, são esses 3 tipos de variáveis que ele trabalha, né? Os métodos mistos, ele já traz, como fosse tabelas de contingência, né? Que ele vai conjugando esses tipos de variáveis. Nesse método misto, e também apresenta ele tanto textual, né, essas tabelas de contingência, quanto em percentuais, com células em relevo que dê, alertando, né, que existem dados diferenciados, variabilidade naquilo que você está comparando, e ele só vai até esse ponto. O que muda do método misto para o de estatística? No estatística, ele também tem essa tabela, né, de contingência, só que aí são feitos todos os cálculos estatísticos, a maior parte aí que a gente já conhece. Frequência, valor de P, enfim, vai daí afora, faz gráfico também, enfim. As ferramentas visuais, você tem várias formas de estar mostrando mapas conceituais, seja aí meramente de quando você faz a análise documental e também dos grupos focais. E vários tipos, mostrando hierarquia, quem participou, quem não, fica aí uma visualização bastante interessante. Os reportes, né, que são aqueles relatórios, assim, construídos de uma forma bastante viva e ao mesmo tempo, né, que você está realizando aí a pesquisa. O MaxDictio, que é o plugin que faz a análise automática, né, lematizada das maiores frequências de palavra, o que é a parte que suporta, na verdade, essa análise indutiva, né? Ou seja, é aquela que o pesquisador
não tem interferência naquilo que foi mais dito no texto, que eu acho que é bem bacana. E aí, a partir dela, você pode estar fazendo uma codificação, né? Então, é o que eles chamam de chegar na teoria, né, no modelo apresentado de acordo com o dado. E as análises estatísticas, enfim, que foram essas que eu acabei de mencionar. Aí, a próxima, Evandro. Então, basicamente, para trabalhar, né, com os dados lá, tem essas 5 etapas aí que talvez até eu já tenha falado um pouquinho lá na visualização do ambiente. Então, organizar e categorizar os dados, essa é uma parte bem, bem importante, porque você precisa ver, já mais ou menos atrelado com o segundo ponto, o que é que você vai querer analisar, qual que é o tipo de análise necessário para o seu conteúdo, porque acho que eu até comentei com a professora Beth, um dos meus erros no início foi esse, eu não entendi que para fazer análise de orador eu tinha que subir esse dado como um grupo focal. É o mesmo documento, só que ele é tratado de formas diferentes. E se você não faz isso, você não consegue depois repassar o código de um documento normal dentro da perspectiva do que cada orador falou. Aí você tem que refazer tudo. Enfim, então é uma parte importante de prestar bastante atenção nisso. E também outros tipos de abordagem que é pedido, né, para que o sistema entenda. Por exemplo, se você vai mexer com um variável que coloca uma ordem, ele precisa de igual, enfim, tem algumas especificações que aí é no uso do dia a dia mesmo, né? Analisar o conteúdo é a parte, acho que talvez mais densa, acho que é a mais demorada e é onde acho que tudo é feito, na verdade, né? Depois eu coloquei um visual para frente e depois que você faz essa análise de conteúdo, aí você adequa que tipo, né, de análise de dado você vai fazer, mas lembrando que isso já vem desde o início, né, uma certa escolha que deve ser feita, e também a melhor forma de apresentar esses dados, né? E aí a elaboração de relatórios, que é dessa última versão aí. Aí, para adiante... Então, esse é aquele cantinho esquerdo, né, que eu havia mencionado, que é a importação dos dados, e são diversos que podem, que ele suporta, né, enfim, e vem de tudo, PDF, tudo que se imagina, PowerPoint, tudo, foto, imagem, enfim. E ele fica com esse tipo na hora que a gente sobe, cada tipo de documentação, ela cria íconezinhos, né, que são diferentes, e nesse ícone aí, depois a gente vai entendendo que ele se remete a um tipo de documento diferente, que tem as suas variáveis diferentes, enfim. O próximo, Ivana. O conteúdo, então, essa é a forma que se diz, né, do codificar, que é a parte de analisar o conteúdo. Ele possibilita... o Max Dichtl, né, digamos assim, ele tem várias possibilidades, e quando eles falam a respeito de insights instantâneos, isso de fato é verdade mesmo. Quando você sobe pela uma frequência e você faz a escolha, né, dessas palavras que são as mais frequentes, que aconteceram ao longo de meses, digamos assim, como, por exemplo, da CPI, né, ou de algumas reuniões ou discussões que aconteceram seriadas, ele pega o que aconteceu de mais frequente em todo esse percurso. Quando a gente pede para codificar, e ele faz isso de forma automática, ele pega a palavra lematizada, que é como se fosse tratar só o conteúdo dela, e o que tem um pouco a mais, por exemplo, universidade, universidades, universitário, e aloca tudo junto. Quer dizer, cobre uma parte bastante interessante de todo o texto original. E quando você codifica, você pede, e aí você tem algumas possibilidades, que é a palavra e o entorno dela. A frase completa, 2 frases acima, 2 parágrafos acima ou abaixo. Então, isso daí já realmente a gente consegue já
ter, assim, uma leitura bastante dinâmica do que acontece. Né? Então, essa é o que o software, né, chama de codificar. Né? Próxima, Wandra. E aí, então, codificou esses dados, aí lembrando que a gente tem que já ter uma ideia, né, do que vai fazer com eles, é a parte de fazer essa análise. Então, o que ele faz, né? É nesse momento aí que você subiu os dados lá de acordo com aquilo que você queria, você consegue fazer o cruzamento, né, de perguntas fechadas, perguntas abertas, você faz as categorizações que você gostaria, tanto nas variáveis de código, quanto de documento, quanto de orador, e vai cruzando os dados, né? E lá no Analytics Pro, que é a parte estatística, aí tem que entender qual tipo de dado que vai ser analisado e optar pela melhor análise no caso. Né? Aí o próximo, Evandro. Essas são as principais tipos de visualização que ele comporta, né? A famosa nuvem de palavras, que eu particularmente sempre fico bastante perdida nelas, eu não sei, mas não gosto muito. Depois ele apresenta os códigos, que a segunda visualização é uma tabela de contingência, que ele está comparando, né, o que aconteceu dentro de cada código com o tipo de variável que você eventualmente escolheu. Ele coloca isso num gráfico, dependendo também, não é só barra, tem Blockspot, enfim, tem vários. Tem a outra versão que, se você trabalha com cores, né, para identificar, seja o momento temporal do discurso, seja o tipo de orador, enfim, ele traz nessa visão aí quem é que mais participou, ou mesmo pelo conteúdo, né, o que mais foi dito, você pode estar pintando dessa forma. Tem aí a matriz de códigos, que apresenta que código acontece com qual outro código. As células pintadas, né, em tons diferentes, tanto no processo de análise mista, que não vem embutido a ferramenta estatística, ele usa essa coloração verde. Quanto mais forte a coloração, maior é a diferença aí de ocorrência dos códigos pelo tipo de variável que você está comparando, né? Tem também emojis, isso eu nunca utilizei, e os mapas conceituais, que você pode criar de várias formas. A outra visualização em cima é bem parecido com matriz de código, só que pela coloração das ocorrências, enfim. E em artigos, né, que usam o MaxQDA, usualmente são essas visualizações aí que a gente percebe que são utilizadas. A próxima, Evandro. Essa é o rostinho, né, do relatório, que ele faz de uma forma bastante viva ao longo, né, da análise que você está fazendo. Pode escolher se quer e qual parte daquilo que você analisou e que é mais interessante constar aí dentro desse relatório. A próxima. É extraordinário o que tem escrito, tanto de teoria do MaxQDA, né, de tudo que é necessário para fazer a análise dentro dele, quanto os tutoriais de ajuda, de artigos que foram publicados e utilizaram o MaxQDA, que as pessoas submetem, e outras que a gente, obviamente, pode procurar, enfim, e encontrar. E é muito interessante e ajuda demais. Inclusive, eles têm alguns tutoriais que são gratuitos. Nem todos, alguns são pagos, disponibilizados e vendidos, enfim. E para agora, 22 e 23 de março, no site também tem inscrição para esse evento, acho que é MaxQDA Webinar Week, acho que é uma coisa por aí. E mesmo que não dê para participar, é gratuito. Você pode depois acessar aí todos os conteúdos. Eles têm canal do YouTube também, é muito, muito dinâmico, muito bacana. Isso realmente ajuda muito, né? E acho que, mais ou menos, acho que seria isso.
o que é o ambiente de trabalho e como faz, né, para trabalhar um pouquinho nele. Muito obrigado, Luciane. Muitas possibilidades, né, que o Max QDA traz para a gente. Vou abrir a palavra se alguém gostaria de fazer perguntas aqui. É só para complementar que a gente também tem uma licença individual do NVivo, que a gente comprou, é uma licença perpétua, e o funcionamento é um pouco semelhante, né? Então, são 2 softwares meio que surgiram aí. Eu acho que o NVivo é anterior, e tem bastante recurso, eu uso um pouco, mas certamente é só a superfície assim, do software, que eu tenho que parar, estudar e fazer isso. E aí, tanto pelo NVivo, eu acho, quanto pelo MaxQDA, a gente tem direito à capacitação, né? Que foi oferecida no momento que comprou a licença. Então, logo depois que o Jop comprou, eu entrei em contato, porque tinha um recurso e estava tentando ver a possibilidade de talvez comprar outra licença. E eles falaram, não, a gente pode oferecer quando que vocês querem, então é só entrar em contato e agendar, ver como participar. São 5 licenças e é possível trabalhar de forma conjunta, né? Então, por exemplo, pessoas acessando, né, simultaneamente, né? O mesmo assunto, a mesma base, você consegue compartilhar. E então, o que é muito importante, para uma coisa que é importante na análise qualitativa, que a gente acha que a análise qualitativa é super subjetiva e tal, que é a triangulação da análise. Você colocar mais de uma pessoa para analisar o mesmo material, né? Então, esse tipo de mais de uma licença que você possa olhar para o mesmo material várias pessoas, né, permite isso. Obrigado, Ana. Alguém quer perguntar? Perguntas? Aí, o pessoal remoto, perguntas? Bom, eu tenho. Alguém levantou a mão lá. Cibele levantou a mão. Cibele, por favor. Luciane, só uma dúvida que eu fiquei numa da sua apresentação, tem uma parte que aparece os emojis, ele também lê os emojis, e ele seria capaz de fazer essa análise por imagem? Também, Sibeli, e uma coisa que eu estou esperando tanto, mas ainda não liberou. Na hora que você vai fazer a codificação, ele tem um ícone que você pode solicitar, codificar automaticamente sensações mais para positivas do que para negativas, sabe assim, feliz ou triste. Isso, análise de sentimento, ele faz, Isso, então, ele incluindo faz emoji. Incluindo emojis, Okay. Incluindo emojis, só que não está disponibilizado em português ainda. Faz um bom tempo que eu já venho acompanhando, né, os releases que a gente tenha disponível quando chega para as versões, e ele só tem ainda em inglês e alemão. Legal, obrigada. Imagina. E o NVivo também tem, o NVivo, desculpa, Ana, ele também tem a questão de compartilhar, né, fazer uma versão entre vários pesquisadores, com canetas diferentes, ele também tem isso. Agora, assim, o NVivo, ele é bem grande, ele é bem potente também. Eu tive, acho que, uma experiência com o NVivo, mas acho que aí é uma questão muito pessoal, né? Do que a gente se afeiçoa mais, ou acha que é mais prático para fazer. E eu só não tenho certeza se o NVivo tem a parte estatística acoplada. Eu não sei dizer. Talvez não sei ao certo. Beth, levantou a mão. Sim, não, o que eu queria saber é 2 coisas mais práticas. Uma delas é de que maneira que a gente pode ter acesso a esse
como é que a gente pode usar o MaxQDA que o grupo comprou? Porque isso eu acho que vai ser bastante importante para a gente na nossa desenvolvimento aí da pesquisa com os institutos de pesquisa. Então, eu queria saber se a gente precisa ir para Campinas para fazer essa análise, o Evandro, né, cuida de colocar os dados, ou tem possibilidade... porque, por exemplo, o SPSS, quando você compra uma coisa coletiva, você tem um certo número de licenças que as pessoas podem colocar nas suas máquinas. Eu não sei se isso é possível. Professor Sérgio, eu não sei se é uma coisa até que, inclusive, eu ia colocar na apresentação para a gente comentar como que estaria essa questão. Foram compradas 5 licenças, não foi isso? Do PRO, que tem essa parte estatística. Ele não é o módulo que é de trabalho online, mas ele pode ser colocado num servidor, e aí eu não sei como que o pessoal aí de TI do IG consegue fazer esse ambiente. E aí acessar naturalmente de forma remota. Pelo menos isso é a capacidade que ele tem. Agora eu não sei. Essa seria a melhor maneira, né? Porque se você conseguir criar um ambiente no servidor e aí todos os grupos podem usar o mesmo módulo, né? Ou, enfim, compartilhar módulos e assim por diante. Assinatura. Desculpa, professor. Inclusive, essa parte ela é importante porque tanto no momento da compra quanto em todos os lugares, no manual, enfim, falam que ele não tem limite para dado. E eu tenho feito aqui em casa, no meu pobre computador, e às vezes ele dá uma engasgada. Mas eu acho que isso não é do software, é da falta de capacidade do meu computador. Então, é também uma razão para a gente ter ele num local, né, mais parrudo aí para poder processar, independente da capacidade individual aí de cada qual. Porque ele comporta jobs, né? Quer dizer, você pode ter várias pessoas, cada uma trabalhando um banco de dados diferente e usando a mesma licença, ou uma das 5 licenças, é isso? As 5 licenças que foram compradas, salvo engano, que o Éder mencionou, são a simultaneidade. Então. De uso, acho que é isso, é limitado dessa forma. Ao mesmo tempo, porque ele falou assim que senão, se entrar um sexto, não consegue entrar, ou se alguém sair, o outro já entra. Ótimo. Quer dizer, você poderia, por exemplo, marcar uma tarde, juntar a equipe toda trabalhar e deixar a coisa salva no servidor do IG. Seria uma coisa assim. Inclusive, esse software, ele nem tem botão de salvar. Você já vai fazendo, ele vai alterando incremental. Você não volta mais. Enfim, é desse jeito. Muito bom. Nós vamos checar aqui, mas como são 5, nós vamos checar e informar todo mundo. Aqui o projeto, enfim, como são 5, provavelmente é por IP, não é para servidores, senão não seriam 5. Para 5 servidores não parece ser razoável isso. Não, mas a gente vai checar e a gente informa, tá bom? São 5 licenças simultâneas, não tem. Ele falou assim que dá para colocar no servidor, mas no mesmo momento só 5. Acho que é isso. Vamos checar para responder. Tá. Mas ainda na linha do que a Beth estava falando, vamos chamar o treinamento, né? E abrir aqui para os interessados, quem quiser fazer o treinamento. A gente precisa ter primeiro uma noção de quanta gente quer, para avisar lá a empresa e marcar a data. Alguém tem interesse em fazer o treinamento do MaxQ? A Poliana, André, Emily, Raíssa, André, todo mundo. Um monte de gente. Gabriela. É super interessante, né? Então, o pessoal da FAPESP também, a gente pode juntar, né, todo mundo para fazer o treinamento do uso,
Se for o caso de pegar uma licença e colocar aí, a gente pode fazer isso também. Uma na USP, uma na FAPESP e as outras aqui. Eu acho que isso não tem nenhum... A gente põe em laptop, né? Põe em laptop, que dá... Se for licença por IP, a gente joga em laptops e isso dá flexibilidade e mobilidade. Muito bem. A Eliane também quer. Não, mas a gente abre inscrições aqui, tá? Eu já sei que dá para pedir, a gente já pode pedir para a empresa. Vamos pedir o treinamento para eles? É o pessoal de venda. Estou olhando para quem compra. Bárbara, então tá bom. Então, então tá bom. Então a gente vai pedir o treinamento, vamos dar qual é o melhor horário? Pode ser quinta-feira à tarde, nesse horário, porque todo mundo está se reunindo aqui, teoricamente tem uma certa disponibilidade. Então a gente localiza uma quinta à tarde para fazer o treinamento, né, e ver quem quer participar, a gente abre uma lista aqui dos interessados. Mas eu tinha ainda mas depois eu vejo essa pergunta, eu fiquei curioso para saber como é que o modelo misto, como é que junta o que é esse quantitativo com qualitativo, que eles são base de dados, também trabalha com imagem, né? Então, depois eu precisaria entender melhor isso. Uhum. Só para dar um exemplo concreto, né? Supondo que você fez 30 entrevistas. Na hora que você sobe as entrevistas, você sobe o texto da entrevista, marcadinho assim, fulano, aí o texto que ele falou, ciclano, o texto que ele falou e tal, né? Na hora que... Não, você pode subir vários arquivos e tal. Aí o que você faz? Você pede lá, se você, na hora que você subiu os textos, você marcou o nome de quem falou, aí você cria uma tabela de atributos, né? Assim, por cima, né? Aí você pode colocar os atributos daquela pessoa, supondo. É um homem, da raça tal, idade tal, é da instituição tal e tal. E depois você pode fazer uma série de análises. Eu quero ver só as falas dos homens, eu quero ver só as falas das mulheres e ver se tem diferenças. E aí você pode fazer outras análises quantitativas, só para fazer um exemplo mais bem simples, assim, de coisas que eu sei que tem no NVivo, e com certeza você pode trazer isso desses indivíduos. É porque você tem que pensar sempre que você vai ligar informações, né? Então, você quer ver, por exemplo, informações daqueles indivíduos que você entrevistou, e aí você sobe como uma espécie de atributos. Então, você vai falar, o índice H desse indivíduo é tal, ele já publicou tantas coisas, né? Você pode montar uma planilha, e aí você pode subir essa planilha e associar com as falas daquele indivíduo. Aí você... né? A Ana Carolina já usou também. É o MaxQDA, Ana, o NVivo? Ah, tá. O NVivo. Entendi. A visualização para fazer esse cruzamento de dados no MaxQDA, ela é muito parecida com a interface de um BI qualquer. Você vai ter ali, são linhas e colunas, é basicamente a mesma coisa. E ele sobe tudo automático e ele mesmo diz o que é uma variável fechada, né, e o que é uma variável aberta. Quando a variável é aberta o que é? Texto livre. Ele faz a codificação automática. Por exemplo, lá da Exalc, foram 1000 relatórios. Eu vou ter um arquivo, um banquinho de dados com foram 65 variáveis, né, de coluna e 1000 linhas, né? E aí, o que é que ele faz? As colunas e as linhas de conteúdo fechado, ele vira isso em variável, que se você colocar a nomenclatura certa, é aquilo que você vai cruzar naquela interface de BI. E as perguntas abertas, ele sobe em códigos. Então, por exemplo, eu tive 400 respostas da missão. Eu tenho 400 códigos, que são a linha inteira aberta, que é em cima dessa linha inteira que eu vou fazer aquela codificação ali do que ele propõe. E crio novos códigos, porque não dá para
simplesmente olhar a linha inteira, que seria a mesma coisa, né, de fazer análise olhando linha por linha, né? E aí, dentro dessas 400 linhas, eu aplico o MaxDict, aí ele vai me dizer, daquelas 400 respostas, o que mais foi usado, vai fazer o espalhamento, né, com as suas proximidades dentro dos mapas conceituais, é mais ou menos assim que ele trabalha. E depois que eu alocar dentro desses códigos, eu ainda posso virar esse código que é textual em variável. Aí ele faz análise estatística de contingência, enfim, daquilo que for o tipo de variável, né, que eu criei ali. Não sei se eu fui clara. Muitas alternativas, né? Muito bom. Obrigado. Então, o compromisso é a gente passa uma lista, né, de interessados e marcamos o treinamento. E vamos ver também a questão das licenças, como é que faz para que todos possam ter acesso. Então, passamos para o último ponto agora, que é o da professora Beth, sobre a tipologia. Bom, esse projeto, esse subprojeto é um projeto que é derivado da Frente 4. Vocês se lembram que a Frente 4 ela está trabalhando com a tipologia das instituições de ensino superior, e dentro da análise, primeiro surgiu, dentro dos dados que vieram do Sucumbira, um número grande de institutos que não são universidades, mas que têm pós-graduação. E depois surgiu, trabalhando com o Sinésio e os outros colegas da própria FAPESP, a gente descobriu que a FAPESP tem uma listagem razoavelmente robusta de institutos de pesquisa estaduais, institutos de pesquisa federais, públicos, alguns privados, e assim por diante. Então, surgiu a ideia da gente tentar analisar esses institutos. A questão central, que, digamos assim, vocês vão ver que essa questão ela acaba sendo uma coisa importante para a gente depois pensar uma parte aplicada, que é, eventualmente, discutir alternativas de programas e projetos e políticas para esses centros. Porque o que acontece no Brasil é que o Instituto de Pesquisa, ele está dentro de um ambiente que ele é dominado pela lógica acadêmica estrito sensu, né? Estrito sensu, eu estou dizendo porque não é novidade nenhuma, a pesquisa no Brasil ela é feita prioritariamente dentro da universidade, né? Em 2008, eu e o Simon, a gente escreveu um artigo que chamava The Graduate Foundation of Brazilian Research, em que a gente mostrava qual é o papel central que a pós-graduação teve já no passado e tem até hoje na organização da própria processo de produção de conhecimento no Brasil. Essa dominação essa importância da pós-graduação e da pós-graduação feita dentro de universidades de pesquisa e com um desenho muito regulado e muito controlado pela CAPES, implica que as alternativas de formação de recursos humanos para os institutos de pesquisa são relativamente restritas, no sentido de que, ao contrário do que você tem, por exemplo, na Alemanha, ou mesmo nos Estados Unidos, em que você tem você desde do mestrado, você tem uma ramificação importante de trajetórias de formação, alternativas de entrada e saída, etc., etc. No caso do Brasil, você tem um desenho que ele é bem amarradinho, né? Você faz o mestrado, a lógica de você fazer o mestrado é porque você vai fazer o doutorado, embora a gente saiba que isso não é verdade, né? Quase metade das pessoas que fazem doutorado, na verdade, não estão pensando em fazem mestrado, não estão pensando em fazer doutorado, mas isso é uma realidade de mercado, digamos assim, que o nosso sistema regulatório é completamente opaco, né?
Isso significa que você tem uma dominância da lógica acadêmica no estrito senso, no sistema, naquilo que a gente poderia chamar de um sistema ampliado de recompensas e de reconhecimento do nosso ecossistema de pesquisa, particularmente quando você está falando de instituições do setor público. Bom, então, qual que é o nosso problema? Passando para frente. A gente não precisa contar muito essa história, porque todo mundo aqui conhece o modelo do Stokes, dos quadrantes, tá certo? Quando ele distingue, de um lado, a pesquisa que tenta responder alguma questão fundamental e a pesquisa que tenta encontrar uma aplicação, tá certo? O que eu queria chamar a atenção é que o Stokes, ele reconhece 3 quadrantes. Ele fala o quadrante de Edison, a pesquisa aplicada, o quadrante de Bohr, tá certo? A pesquisa pura, tradicional, acadêmica, estrito sensu, etc., etc., e aquilo que ele chama de uma pesquisa, uma pesquisa estratégica, que seria uma hibridização, digamos assim, de uma pesquisa voltada para responder questões fundamentais e uma pesquisa preocupada em dar algumas respostas aplicadas para alguns problemas reais da sociedade, tecnológicos e assim por diante. E se você prestar atenção, ele deixa um quadrante vazio. No texto ele fala assim, isso aqui não tem nada dentro, mas não é verdade, né? De fato, o que acontece? Do ponto de vista do indivíduo, se você tem uma pesquisa, se você tem uma atividade de pesquisa que fica restrita, fica circunscrita a um ambiente fechado, sem conseguir construir pontes para fora, ela fica aqui dentro. Porque para você, né, se a gente for levar, se a gente considerar toda a discussão que vem do Polanyi, do Latour, do Bonacorsi e assim por diante, a centralidade das redes, da inserção do pesquisador numa rede de interação, não só dentro da sua instituição, mas principalmente para fora dessa instituição, aquilo que a Crane chamava de invisible colleges, ela é fundamental para você conseguir tirar o pesquisador desse quadrante vazio aqui e levá-lo para uma dessas direções. O que faz o pesquisador ir para uma dessas direções é isso. E, portanto, se você tem, né, e essa é a grande questão que a gente está querendo responder com a nossa pesquisa, quer dizer, em que medida, e eu acho que em grande medida consegue, eu não estou sendo pessimista, não, tá certo? Mas por que caminhos e quais os pontos fortes que levam institutos de pesquisa a alcançar um perfil mais próximo, né, na sua produção de pesquisa, mais próximo ao quadrante do Bohr, tá certo? A pesquisa básica, tá certo? Quais recursos levam a pesquisa dentro do Instituto a se aproximar da pesquisa estratégica, do quadrante dos Stokes, tá certo? E quais recursos levam o pesquisador para construir uma pesquisa aplicada relevante? Por que essa questão é interessante? Por que essa discussão é uma discussão relevante? Porque você tem na literatura usual da sociologia, da ciência, a ideia de que essa rede ela é sempre uma rede de pares. E é essa rede de pares que dá substância para a atividade de pesquisa, para o conhecimento, né? Que cria significado para o conhecimento que é produzido na atividade de pesquisa de um pesquisador isolado, né? O Polanyi, aquele famoso artigo A República da Ciência, ele faz uma descrição extremamente interessante, mostrando como é que você tem aí um padrão de cooperação complexa, mas que
o pesquisador ele está trabalhando individualmente, mas ele está ligado a essa rede invisível de colegas que vão dar sentido, vão orientar a sua agenda, vão dar prioridades para a pesquisa, vão dar significado e vão reverberar o conhecimento que esse pesquisador faz. Mas você tem uma outra abordagem, que é um artigo bem antigo, escrito pelo Ben Davy e os Shawkas, acho que é assim que se fala esse nome, mas, enfim, são dois sociólogos antigos, bem antigos, fundadores da sociologia da ciência. Eles levantam uma hipótese extremamente interessante quando eles fazem uma análise da formação da pesquisa agronômica em Israel, num momento em que a Israel estava se formando e a ciência israelense ela não era conhecida, ela não mantinha muitos vínculos, ela não tinha um espaço institucional forte, ela não tinha nenhum nome poderoso ali, tá certo? Portanto, eles dizem nesse artigo, né, por linhas tortas, porque é um artigo bastante descritivo, né? Eles mostram, olha, essa pesquisa ela não era orientada pelos pais, mas ela era orientada aquilo que o Luiz ABC, lá do Ministério da Ciência e Tecnologia, chamava dos ímpares, né? Quer dizer, era uma relação muito forte que esses grupos de pesquisa em Israel conseguiam construir com os agricultores, com os kibbutz, e assim por diante, que orientavam e que eram capazes de fazer aquilo que o Polanyi vai dizer que são os pares que fazem, ou seja, eram capazes de priorizar temas de pesquisa, valorizar, criar sinais de qualidade, né? E, de alguma maneira, portanto, formatar o trabalho coletivo daquele grupo de pesquisa. Então, a nossa investigação é um pouco essa, quer dizer, como é que os institutos de pesquisa, a gente começando com os institutos de pesquisa do Estado de São Paulo, e depois ampliando para o Brasil como um todo, como é que eles respondem, quais são as estratégias que eles adotam para justamente sair desse quadrante vazio, né? Que é o quadrante onde você acaba caindo se você não consegue construir essas pontes, essas redes, não consegue se colocar dentro de uma rede relevante. Aí, pode avançar, Evandro. Tá certo? Então, a nossa hipótese é de que a centralidade do ambiente institucional, o ambiente institucional, ou seja, as regras formais e informais que organizam o sistema formal e informal de recompensas e de reconhecimento dentro dos institutos, é um fator bastante central para você para que o pesquisador dentro desse instituto se movimente para construir as suas redes, tá certo? Então, quando a gente pensa em ambiente institucional, a gente está pensando nessas regras, a gente está pensando como é que elas se refletem nas estratégias de recrutamento, na criação de oportunidades, na estrutura de carreira, de recompensa, de reconhecimento e assim por diante, e também está pensando em como esse ambiente ele conforma certas lógicas institucionais, ou seja, certos comportamentos esperados dos seus membros dentro da instituição, tá certo? Esse ambiente institucional, então, interno do instituto, ele acaba de alguma maneira, essa é a nossa hipótese, né? De alguma maneira, enquadrando essas iniciativas
e você teria 3 caminhos possíveis para sair desse quadrante morto do Stokes. Um deles é a emulação acadêmica, aquilo que a gente poderia chamar de um academic drift, tá certo? Que é você criar uma instituição que ela é uma quase universidade, mas sem o lado, digamos assim, propriamente educacional da universidade, mas é uma instituição de pesquisa que está basicamente articulada em torno dos valores mais claros da academia, tá certo? Acho que você pode pensar em escala nacional, você pode pensar que, por exemplo, o INPE, né, o Instituto de Matemática, né, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, ele é bastante isso, né? Ele é um instituto que joga um papel central na organização de todas as redes de pesquisa na área de matemática. De outro lado, você tem alguns institutos que conseguem construir um espaço estratégico e conseguem se localizar no Pasteur, no quadrante de Pasteur, no quadrante onde se dá aquilo que o Stokes chamava de pesquisa aplicada, né? Pesquisa aplicada também com uma dimensão de uma pesquisa voltada para uma pesquisa básica voltada para problemas do mundo da vida concreta. Isso daí, a construção desse tipo de instituição depende, essa é uma hipótese nossa, provavelmente depende de uma missão claramente delineada, uma missão que acabe identificando ímpares importantes, interlocutores importantes fora do mundo acadêmico, e, ao mesmo tempo, uma vinculação muito forte com a vida acadêmica brasileira. Então, eu estou pensando, por exemplo, no Instituto Butantan. É um instituto que tem uma dimensão acadêmica muito forte, tem uma presença muito forte, não só como instituto, mas os seus pesquisadores têm uma presença muito grande na pós-graduação de diferentes pós-graduações na USP, inclusive na Federal de São Paulo e assim por diante, e, ao mesmo tempo, ele tem muito claramente essa delineado para a direção do Instituto quem é o seu interlocutor dentro da sociedade, dentro do governo, com quem ele constrói essas pontes e assim por diante. E a outra possibilidade, que é o que levaria o Instituto para o chamado quadrante de Edison, da pesquisa aplicada, é quando o Instituto ele consegue construir consegue se articular com uma área, com um setor, e consegue se colocar como um ator estratégico para solução de problemas ligados àquele setor. Aí eu estou pensando, por exemplo, no Instituto de Criminalística de São Paulo. Ali você tem pesquisa, mas é uma pesquisa voltada para, como é que você resolve alguns problemas forenses e assim por diante. Bom, como é que a gente está pensando em fazer a pesquisa, essa nossa pesquisa? Como eu tinha falado, a gente vai começar com os institutos de São Paulo e depois estender, na medida do possível, para o resto do Brasil. Por que a gente vai começar por São Paulo? Primeiro, porque essa pesquisa é de interesse da FAPESP. Em segundo lugar, porque a FAPESP fez um levantamento bastante exaustivo de todo esse universo de institutos de pesquisa em São Paulo. Enquanto que, do resto do Brasil, a informação que a gente tem é uma informação que a gente consegue coletar a partir da CAPES, a partir das bases de
né? Web of Science, etc, etc. Então, eu acho que aí a gente está pegando só o, digamos assim, a ponto de cima do iceberg desse mundo dos institutos de pesquisa, que são aqueles que têm uma clara, constroem uma ponte muito forte com a vida acadêmica estrito sensu. Mas a gente provavelmente tem um monte de institutos que a gente não tem ainda e teria dificuldade para localizar. Mas eu acho que faz todo sentido localizar. A gente vai trabalhar primeiro com uma visita sistemática aos sites, fazendo uma avaliação da qualidade e da atualização desses sites, buscar outras fontes de informação para cada instituto. Com isso, a gente consegue construir uma primeira informação, né, um banco de dados com a informação mais básica de todos esses institutos. A gente tem uma possibilidade de fazer uma análise de conteúdo, aí já começando a usar o MaxQDA para fazer uma análise de conteúdo da declaração de missão e estratégias que esses institutos têm. Eu acho que isso, eu há pouco tempo atrás vi um artigo que fazia isso para Europa e tinham resultados bastante interessantes, tá certo? A segunda coisa que a gente vai fazer é captar a presença desses institutos na produção acadêmica, em base de dados e assim por diante. Tendo esgotado isso, a nossa ideia é fazer entrevistas com os dirigentes. Isso com certeza vai ser viável no caso do Estado de São Paulo, não sei se vai ser viável para todo o Brasil. Essas entrevistas, de um lado, elas vão tentar complementar a coleta de dados. A gente está montando um formulário para ser completado pela instituição, e, portanto, isso aqui não precisa ser preenchido imediatamente pela pessoa que está dando a entrevista. A gente pode deixar o formulário lá para a pessoa coletar. A gente tem uma quantidade imensa de informações que, se a gente conseguir, a gente vai ter um perfil bastante detalhado das atividades de pesquisa, extensão, transferência de tecnologia e assim por diante, né? Consultoria, etc., desses institutos. E um conjunto bastante sucinto de questões voltadas para explorar a percepção da direção do instituto sobre a governança do instituto e os seus principais stakeholders, tanto dentro stakeholders da direção, tanto dentro do instituto como fora do instituto. Se houver tempo, isso é um problema, a gente poderia também fazer um survey aí, propriamente dito, com uma amostra de pesquisadores ligados a esses institutos. Por quê? Porque com esse survey você consegue ver o instituto visto de baixo para cima, né? Quer dizer, uma coisa é o que o dirigente do instituto fala sobre, por exemplo, a governança do instituto, e a outra coisa é a percepção do pesquisador daquele mesmo instituto em relação... E aí a ideia não é fazer mas é mostrar como você tem uma distância entre uma percepção e outra, e como essa distância entre uma percepção e outra cria espaços de empreendedorismo, digamos assim, tanto para a direção do instituto, como para o pesquisador que está vinculado àquele instituto. E, finalmente, a gente tem aqui uma pequena amostra, tem os produtos, né, que a gente pretende ter, um diagnóstico estratégico das atividades da atividade de pesquisa feita por esses institutos, uma reconstituição dos elementos centrais que caracterizam esses ambientes institucionais de cada instituto, e uma eventual exploração das alternativas de políticas e programas que possam ajudar cada instituto a superar os seus obstáculos e os seus problemas específicos. E aí, né, a gente vai usar como variável para classificar os institutos de pesquisa a data de fundação, a vinculação institucional à natureza e a sua natureza público-privada, uma caracterização
tamanho, recursos, perfil dos pesquisadores, o objetivo e a missão institucional, autonomia institucional. Aqui essa variável, essa dimensão aqui, a gente está se beneficiando de um estudo feito por um holandês chamado Verhoosten, que propôs uma tipologia muito interessante, pensando essa autonomia, considerando diferentes dimensões e assim por diante, e ele mostra que essas dimensões, elas são importantes para você entender justamente essa relação do pesquisador com a instituição. Quer dizer, às vezes uma instituição muito controlada, ela tem um espaço dentro dela de autonomia, que é o que precisa para esse pesquisador construir, por exemplo, as suas redes. Então, é um pouco essa ideia. E a produção e as redes de colaboração que os pesquisadores desses institutos acabam sustentando. Basicamente é isso. Evandro, você quer falar alguma coisa? Não, perfeito, professor. A gente vem pensando nisso, né? E o arquivo que eu mandei, a gente detalha um pouco essas variáveis, né? Tem bastante coisa ali, então foi enviado por e-mail, mas acho que não tenho nada a acrescentar, não. A gente já tem uma parte importante desses dados já coletada, então a gente não vai começar do zero. Primeiro ponto é que eu acho que as categorias que vocês estão trabalhando, elas são interessantes, mas eu acho que a gente vai ter casos de institutos de pesquisa que tem um mix dessas categorias, né? Então, eu estava dando o exemplo do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, lá, São José dos Campos, Cachoeira Paulista. Ele tem, por exemplo, um conteúdo muito academic drift, por exemplo, a área de ciência espacial, e ele tem um conteúdo estratégico, né, na interpretação das imagens de satélite, no monitoramento das queimadas, etc. E tem uma parte que é muito de apoio setorial, assim, setor espacial, aeroespacial, etc. Então, eu acho que a possibilidade de que a gente tenha um mix de 2 ou de 3 categorias em alguns institutos, eu acho que é bem possível. Então, algo para vocês pensarem, principalmente quando a gente está falando dos institutos maiores, né? Como é o caso, por exemplo, do INPE, mas eu vejo isso também, sei lá, no CNPq, na Embrapa, enfim, eu acho que isso vai acontecer em alguns outros casos. Meu segundo ponto é em relação aos dados, né, que vocês vão coletar. Tem um dado que me parece interessante, que ajuda nessa interpretação, que é identificar quais institutos têm programas de pós-graduação deles mesmos. Então, eu sei que o INPE tem, por exemplo, um programa de pós-graduação lá dentro, o que já leva um pouco a uma definição de que ele tem um pé academic drift. Outros, por exemplo, a Embrapa, ela nunca autorizou a criação de programas de pós-graduação dentro dela, mas você tem muitos pesquisadores da Embrapa que participam em programas de pós-graduação fora. Então, fazendo uma ligação aí, esse primeiro dado de quem tem programa de pós-graduação é fácil, esse segundo, de pesquisadores que participam em programas de pós-graduação, não é tão fácil, mas acho que não é impossível, e acho que isso traz alguma informação. E o segundo dado, que eu acho que pode ser bem interessante desses institutos, são os planos estratégicos e os relatórios de atividades. Por quê? Porque eu acho que tem alguns daqueles elementos que vocês estão colocando, né, quer dizer, da missão, da visão, dos objetivos, da própria estrutura, como eles são organizados em termos de programas, em termos de áreas, etc., que vai aparecer fortemente nos planos estratégicos e relatórios de atividades. Também eu não sei, dentro da amostra que vocês vão trabalhar, quem tem e quem não tem, mas entendo que é uma tendência, né, dos institutos terem esse material, e acho que é um material secundário que responde a várias questões de vocês. Então, esse é meu comentário. E o terceiro que me preocupa um pouco é a amostra de pesquisadores, né? A gente já passou por algumas instituições, e eu vou dizer que se juntar 3, vão ser 3 opiniões, 5 vão ser 5 opiniões, 15 vão ser 15 opiniões. O pesquisador é cheio de opinião para dar, e da própria visão institucional. Então, como garantir a representatividade das visões
nessa amostra de pesquisadores. Isso é uma coisa que me preocupa um pouco, porque tudo bem, você falar com os dirigentes, tá bom, tem ali uma visão de como está sendo pensada a instituição. Mas vai ter gente que vai achar que tem que ser mais acadêmico, que está no caminho errado, se não for. Tem gente que vai dizer que é mais aplicado, porque isso também depende da característica daquele pesquisador e o quanto ele sente que ele está aderente ou não ao planejamento, àquela missão institucional. Então, algo para refletir aí, né, sobre institutos de pesquisa, enfim, contribuições aí, mas a gente pode conversar mais. Não, obrigada. Então, só para reagir um pouco às suas colocações, Adriana, a questão da pós-graduação foi a questão que nos levantou a lebre para esse lado que a gente precisava entender melhor, né? A pós-graduação, de fato, você tem institutos que têm pós-graduação, e você tem muitos institutos que não têm pós-graduação, mas que os pesquisadores têm uma relação muito forte, uma presença muito grande em pós-graduação, em pós-graduações de universidades próximas. É um pouco difícil de localizar nesse caso, mas dá para localizar pelos dados do Sucupira, porque quando você tem um programa de pós-graduação, o programa ele identifica pesquisadores, como é que chama? Membros, enfim, não sei exatamente, mas externos que são associados ao programa e membros que colaboram e assim por diante. A ideia é um pouco ir atrás dessa informação, mas isso é uma informação difícil de trabalhar, né? Às vezes é mais fácil você saber disso perguntando para o próprio pesquisador se ele tem algum vínculo com algum programa de pós-graduação. A ideia de trabalhar com os planos com os planos e o relatório de atividades é sensacional, a ideia é essa mesmo, quer dizer, a gente coletar ao máximo possível de informações que estão presentes que estão aí disponíveis, né, para a gente não sobrecarregar o contato com a direção do Instituto. E essa coisa da amostra de pesquisadores, eu acho que isso que você falou dos pesquisadores vale também para os professores universitários. A despeito disso, existem muitos padrões e muitas similaridades na opinião dos pesquisadores. O importante é o seguinte, a gente não vai perguntar para o pesquisador o que ele acha que deveria acontecer, o que seria o melhor mundo para ele em relação ao Instituto. A gente vai perguntar para o pesquisador o que é que ele percebe que está acontecendo, quer dizer, quem em que lugar quem é digamos assim, o parceiro externo mais importante do Instituto, na opinião dele, e assim por diante. Então, com isso, reduz um pouco o mundo, né, do wishful thinking do pesquisador. Mas olha, eu fiz pesquisa com acadêmicos no Brasil em 92, em 2005, depois em 2009, e as pessoas não são tão elas são bastante previsíveis nas opiniões delas, e existem regularidades bem interessantes. E eu acho que vai ter um resultado bem interessante, porque justamente o que é interessante é a gente ver o que o pesquisador está vendo acontecer no mundo dele e o que a direção acha que está acontecendo com o Instituto. E mais uma vez, o problema não é que é esperado que haja essa diferença, e essa diferença é importante, porque é essa diferença que cria para o pesquisador a possibilidade dele construir, né, para o Instituto, que cria para o coletivo do Instituto a possibilidade do empreendedorismo. E isso é fundamental, senão você não consegue, né, o Instituto morre. É um problema.
Oi, Beth, também acho que está muito legal a proposta da pesquisa. Eu acabei de mandar para você um artigo, como a gente trabalhou durante uma época sobre os institutos de pesquisa, exatamente. Eu mandei no seu Zap 4 artigos que a gente tinha feito, um deles classificando, não bem classificando, mas analisando os padrões, né, dos institutos e tal. Já faz um certo tempo, mas talvez nos ajude. Eu tenho todo interesse em participar dessa frente. Então, conte comigo também no desenvolvimento aí da pesquisa. Uma coisa que eu acho que o que é fundamental agora, dado que a gente tem um ano, de cara a gente já filtrar os dados secundários que nós vamos precisar para coletá-los, né? Porque eles é que vão dar a primeira abordagem, primeira capacidade nossa de fazer uma classificação, ainda que não seja definitiva, não é, de propor a tipologia e tal. Eu acho que ali na proposta que vocês fizeram já tem, né, uma proposição inicial pelo modelo jurídico deles, então acho que é isso, é focar agora nos dados secundários. A gente já tinha conversado isso, né? Acho que junto aos diretores, um questionário é uma boa. Já junto aos pesquisadores, a gente vai ser meio... experiência também não é... A sua é melhor que a nossa, eu acho. Mas a gente pode decidir. Vamos fazer assim, dados secundários primeiro, montar o questionário para os diretores, e aí a gente vê se cabe fazer um para os pesquisadores também. Né? Essa é uma etapa que, se der, dá. Se não der, o que a gente conseguir, com certeza, vai ser suficiente. Acho que sim. Eu também acho que só com os dados secundários a gente vai conseguir bastante coisa. E por isso a necessidade da gente filtrar e especificar logo o que vai ser necessário aí. Bem, acho que é isso. Alguém mais? Alguma questão? Aí o pessoal do remoto, alguém quer colocar mais algum ponto antes da gente encerrar a reunião? Então tá, então agradecendo aqui a vocês, um grande abraço, bom resto de semana, bom fim de semana.